programa desenvolvido em 6 comunidades pobres de São Paulo está ajudando a prevenir e combater incêndios. Os próprios moradores são treinados para formar uma brigada de incêndio. Desde que o programa foi implantado, nenhuma ocorrência grave foi registrada. Fios instalados de qualquer jeito, conhecido gato na rede elétrica, moradias precárias e a falta de informação dos moradores de como prevenir acidentes com fogo fazem das favelas cenários de grandes incêndios. A cidade de São Paulo tem mais de 2.000 favelas. Segundo o Corpo de Bombeiros, em 2003, 188 barracos em 82 favelas pegaram fogo. 17 pessoas morreram. Dona Vilma e os 2 netos dela, Bárbara, hoje com 2 anos, e Emerson com 3, quase fizeram parte dessa estatística. Esse aqui pra mim foi o que veio com tudo, não sei se foi da escola, se onde é que ela achou, porque aqui em casa ninguém usa fósforo. Estava com uma caixa de fósforo. Uma caixa de fósforo dessa grandona do Itu ainda. Quando eu cheguei, que vieram no meu quarto, que tinha acabado de comprar, pegando fogo, e 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 1 ano, no meio daquela fumaça, aquele fogo, eu não sabia onde é que eles estavam, nem a voz eu ouvia deles, aquilo ali pra mim foi uma morte pra mim. Dona Vilma e os netos foram salvos pelo vizinho. Júlio é pintor e faz parte da brigada de incêndio da favela Vila Dalva, na zona oeste de São Paulo, onde vivem 5.000 pessoas. Agora, quando eu cheguei aqui, tinha uma barreira com um foco de fogo já aqui no colchão. Mas eu lacrei o extintor, já utilizei ele, né, foi com muito sucesso. A brigada de incêndio da Vila Dalva é formada por 65 moradores. Gente que voluntariamente aprendeu como prevenir incêndios e também como tomar as primeiras providências antes da chegada dos bombeiros quando há uma ocorrência. Antes do inverno, é preciso ter muito cuidado, principalmente com velas, eletricidade, tá? Quando você sair, não deixa todas as tomadas ligadas nesse tempo. Botijão de gás, quando for sair, desliga no registro. A Brigada da Vila Dalva foi a primeira formada pelo Programa de Segurança contra Incêndios em Favelas, promovido pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Durante 1 mês e meio, os brigadistas receberam uma cartilha como esta. Tiveram aulas teóricas. A gente passou para eles conteúdos de prevenção contra incêndio, né, que incluíram cuidados com botijão de gás, com a fiação, com aparelhos elétricos, né, como utilizar da melhor forma esses aparelhos para que eles tivessem o mínimo de risco de causar um incêndio, né, um princípio de incêndio. Eles tiveram conteúdos na parte teórica e prática de primeiros socorros. Eles tiveram também aulas práticas. Nos incêndios simulados, os voluntários aprendem principalmente a usar o extintor. Além do treinamento, ganham capa protegida anti-chamas, botas, luvas, óculos e 2 extintores cada um. O combinado é que pelo menos 3 brigadistas estejam na comunidade a qualquer hora do dia ou da noite. Numa favela, um incêndio que se propaga com muita velocidade, cada minuto é importante, né? Então, a gente tendo uma equipe de pessoas, os próprios moradores treinados para atuar logo no início do incêndio, ou eles apagam ou mantêm o incêndio sob controle. Assim, quando o bombeiro chegar, ele vai encontrar uma situação muito mais facilitada para ele atuar, né? Mas o trabalho do IPT não parou aqui na favela da Vila Dalva, não. Em 1 ano e meio, o Instituto formou brigadas de incêndio em outras 4 favelas e no Cortiço, no centro de São Paulo. Foram formados 300 brigadistas. Nessas 6 comunidades onde o programa está montado, não houve mais incêndios, né? Então, ocorreram 13 princípios de incêndio que poderiam ter se tornado grandes incêndios, mas foram combatidos no seu início pelos brigadistas. O programa das brigadas de incêndio vai ser ampliado para mais 31 favelas de São Paulo. Também vai ser editado um manual que será distribuído para as prefeituras e unidades do Corpo de Bombeiros de todo o país. O manual fica pronto no ano que vem. Pessoal, depois que começaram a fazer esses programas de treinamento de moradores, diminuiu bastante os princípios de incêndio em favela. Você percebe que você não está ouvindo tanto como ouvia antigamente na televisão. Tá? Mas por quê? Porque com a conscientização dos moradores, com a utilização adequada de materiais como vela, isqueiro, fósforo e até mesmo gás,
e evitando os equipamentos elétricos que podem causar esse tipo de incêndio, diminuíram, claro, né, a quantidade de pessoas aí que tiveram a perda das suas casas para o fogo. É importante que a gente multiplique esse conhecimento. Esse conhecimento nosso aqui não deve ficar restrito apenas a nós. Nós podemos multiplicar para nossos familiares, para nossos filhos, para nossos amigos, para as pessoas que querem ouvir também, querem prevenir incêndio, para que incêndios não ocorram. Tá? Desde os homens das cavernas, né, o fogo tem nos acompanhado. Né? Lá, os homens das cavernas, lá, segundo as teorias, né, as teorias darwinistas aí, que o homem, né, ele é um processo evolutivo. A evolução do homem, ele inventou lá, né, a roda, depois ele descobriu o fogo, e o fogo nos acompanha, porque o fogo transforma a matéria, né? O fogo transforma a matéria, o fogo nos aquece, o fogo também cozinha os alimentos, só que todo mundo sabe que o fogo que se alimenta em excesso, ele se torna um incêndio. E todo mundo sabe que um incêndio pode ser danoso para nosso patrimônio ou para as vidas. Pessoal, todo mundo já está no grupo lá? Achou o grupo? Entrou no grupo? Não. Lá está a apostila, lá está a lei, a NT 17, lá tem um exemplo de ficar obrigado de incêndio, tem um pouquinho também de instrução, né, de situações que eu presenciei, vou estar falando com vocês, comentando estudo de caso com vocês daqui a pouco, tá? Mas vamos para o conteúdo. Então está lá. O que é fogo? Tá? O que é fogo? Fogo é uma reação química exotérmica denominada combustão, constituída de luz e calor. Isto é fogo. E para haver fogo é necessário a união de 3 elementos. Vamos conhecer esses elementos? São 3. Primeiro é o combustível, tá? Que se divide em combustível sólido, líquido e gasoso. Vamos conhecer cada um deles. O comburente é fácil encontrar o comburente. Está no ar que nos cerca, né? Se você pegar aqui o papel, o combustível, você vai abanar, você vai sentir o ar, né, no seu bolso. Obviamente, esse ar é constituído também de oxigênio. Tá? E a fonte de calor, que vamos conhecer também essa fonte de calor, beleza? No caso do combustível, é o que alimenta o fogo, tá? É o que dá vida ao fogo, porque o alimento do fogo ele precisa, né, de alguma coisa para queimar. No caso aqui, pode ser uma vela, pode ser um isqueiro, pode ser uma gasolina. E aí uma divisão desses combustíveis, tá? Então podendo ser um combustível sólido, papel, madeira, tecido. Temos aqui, vamos dar uma olhadinha na sua volta. Tem material sólido aqui, senhor? É? Estofado, roupas, né? Madeira, né? São o que? Materiais sólidos, tá? Materiais que queimam também, fácil, alguns de fácil combustão. Tá? E temos os combustíveis gasosos, no caso aqui do nosso slide, estão gasosos aí, como acetileno, o hidrogênio e o mais encontrado, que está nas nossas casas, que é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, mais conhecido também como gás de cozinha. Tranquilo? O gás de cozinha, pessoal, ele causa muito acidente. Muitos acidentes. Por quê? Toda casa tem gás de cozinha, praticamente. Não é isso? Aí as pessoas vão cozinhar o alimento, esquecem lá o gás vazando, ou as chamas acesas, ou em alguns casos, vai trocar o botijão, não troca o botijão, não aperta corretamente lá as válvulas, e pode vazar o gás, ou causando uma explosão, ou causando um incêndio. Por isso que é importante o cuidado com o gás de cozinha, o GLP. Além do combustível sólido e o gasoso, nós temos também os combustíveis líquidos, né? E pode ser o álcool, né? O álcool lá que usamos lá. Inclusive foi usado agora na pandemia e grandemente quantidade de álcool, né? De pessoas que se incendiaram, outras brincando, outras, né, passavam álcool na mão e acendiam fósforo e queimavam suas mãos. Temos também a gasolina, né, o óleo diesel, tinta, são combustíveis que podem pegar fogo.
E muitas vezes esses combustíveis geram também fumaças, que podem ser fumaças tóxicas, tá? Então, se eu já sei o que é o combustível, sei que é necessário para ver fogo o combustível, algo que o fogo vai queimar. Se são 3 elementos, estão faltando 2, concorda comigo? Quais são os outros 2 que estão faltando? O segundo que nós precisamos conhecer é o componente, que é o oxigênio. Existe uma quantidade mínima de combustível que o fogo precisa para se manter, sendo 21% da nossa atmosfera constituída de oxigênio. O fogo precisa entre 13% e 16% de oxigênio. Quer ver um exemplo engraçado? Eu tenho uma vela, tá? Se eu pego um copo e coloco em cima da vela, o que acontece com o fogo? Se apaga por falta de oxigênio. Mas não quero mais a vela acesa, resolvi soprar a vela. O que eu fiz? Apaga também, por excesso de oxigênio. Sopro ali, impulsão do sopro, e joga também o oxigênio, mas joga também a pressão do ar, que apaga a vela. Tá? Então, eu não posso ter nem muito e nem a falta do oxigênio, então o fogo se apaga. É claro que, dependendo do material que está queimando, da temperatura, quanto mais oxigênio eu coloco, melhor será para queimar. Mas para a ignição do fogo, existe uma quantidade mínima de oxigênio para se manter e começar o fogo, beleza?